Nós podemos confiar na historicidade dos evangelhos? Esses dias uma amiga minha que é jornalista, ela disse que o filhinho dela, ela estava contando para o filhinho, ela contou primeiro histórias bíblicas para ele durante os primeiros anos e depois ela começou a introduzir contos de fadas. E um dia o menino dela virou e falou assim: mãe, mas como é que a gente sabe que Cinderela é de mentirinha e a história de Jesus é de verdade? Como você vê, crianças já estão começando a fazer perguntas que no passado eram de foro apenas dos intelectuais, dos acadêmicos, dentro dos muros da universidade. Como podemos então ter a certeza que os evangelhos são uma história e não uma grande parábola? Como podemos ter certeza que Jesus de Nazaré existiu e, se existiu, que ele realmente foi quem operou aqueles milagres? São perguntas que nós devemos aprofundar e responder. Outra questão: como é que os evangelhos surgiram? Por que há 4 evangelhos e não 5, ou 3, ou 2? Por que a igreja selecionou Mateus, Marcos, Lucas e João como sendo os evangelhos canônicos e abandonou os chamados evangelhos apócrifos? Por quê? Qual desses evangelhos foi o primeiro? Foi Mateus? Com que objetivo cada evangelista escreveu a sua versão da vida de Jesus? E por fim, há pequenas contradições nos evangelhos. Como é que nós podemos entender isso? Há momentos em que a mesma história é repetida num evangelho, no outro, mas com detalhes diferentes. Por exemplo, um evangelista diz que Jesus estava entrando em Jericó quando ele curou o cego. O outro diz que ele estava saindo de Jericó quando ele curou os cegos, no plural. 2 cegos. Era um cego ou eram 2? Ele estava entrando em Jericó ou saindo? Como é que nós podemos entender isso? Na ressurreição, no relato da ressurreição, um evangelista diz que as mulheres chegaram ao túmulo e ele estava vazio. O outro diz que apenas Maria Madalena que chegou ao túmulo. O outro diz que elas chegaram e o túmulo estava com 2 anjos sentados ali falando: por que vocês procuram entre os mortos o que está vivo? Qual dessas narrativas é a verdadeira? Há como conciliar essas aparentes incongruências entre o relato de um evangelho e outro? Como você vê, há muitas perguntas a serem respondidas, e não somente isso, há muitas teorias que são levantadas aí por diferentes acadêmicos, diferentes teólogos, e você gostaria de saber como é que você responde a isso. Principalmente porque hoje o conhecimento técnico ele não está mais preso em sala de aula. Existe uma coisa, um movimento relativamente novo chamado divulgação científica. Eu não sou contra esse movimento, pelo contrário, eu faço parte dele, tanto é que eu estou divulgando o conhecimento acadêmico de teologia. A divulgação científica leva para fora da sala de aula, para fora dos muros da universidade, aquelas discussões, aqueles temas que antes eram apenas tratados por um professor e seus alunos. E nisso, algumas teorias começam a ganhar popularidade. E em se tratando de Bíblia Sagrada, que é um livro que todo mundo que se diz cristão tem em sua casa, leva para a igreja ou ouve o padre falando na missa, quando você ouve uma teoria de um grande teólogo, doutor em teologia, dizendo, por exemplo, os evangelhos eram apenas uma colcha de retalhos, de lendas sobre Jesus, que alguém posteriormente compilou e atribuiu, por exemplo, ao evangelho de Mateus. Então, de acordo com essa teoria, Mateus, o apóstolo de Jesus, não escreveu evangelho nenhum. Foram várias narrativas sobre Jesus, lendárias, simbólicas, não históricas, que um editor de uma comunidade lá na frente juntou e colocou o nome de Mateus. E vai mais além. Essa teoria diz que esse editor juntou isso aí para responder a alguns críticos da igreja. Em outras palavras, a forma como os evangelhos estariam organizados para chegar até aqui nem foi a forma histórica como tudo aconteceu, mas apenas a forma ideológica como coisas que eles queriam responder aos dissidentes, eles colocaram nos lábios de Jesus. Por exemplo, se o grupo era contra o divórcio, então ele escreveu um texto lá como se Jesus fosse contra o divórcio, sendo que o Jesus histórico nunca falou nada disso.
Eu sei que você deve estar assustado com essas hipóteses que eu estou levantando aqui, mas pode ter certeza, elas existem na academia. Então aqui no Bíblia Comentada nós vamos apresentar essas hipóteses e qual o nosso posicionamento acerca de cada uma delas, deixando a você também a liberdade para escolher, para decidir qual delas você acredita ou se você ainda fica na dúvida, tá bem? Mas a informação, o conteúdo, você vai receber. Bem, com essa introdução então nós podemos começar finalmente a introdução aos evangelhos sinóticos. E fique tranquilo, daqui a pouquinho eu vou explicar para você o que são evangelhos sinóticos. Agora, procure sempre ter um caderno com você, uma Bíblia, tome nota dos termos técnicos para você não esquecer. Eu quero começar a nossa aula de hoje apresentando uma frase de um teólogo católico chamado René Latourelle. René Latourelle escreveu o seguinte: o problema da credibilidade cristã decorre da grandeza do cristianismo, principalmente por causa da radicalidade de suas exigências. Ele escreveu isso no livro Jesus Existiu. Essa afirmação de Latourelle, ela é contundente porque há muitas pessoas hoje que eles querem agir com a Bíblia, vou até pegar a Bíblia aqui na mão para você entender, como se fossem clientes num supermercado, consumidores no supermercado. Sabe quando você vai com um carrinho ali, passando pelas gôndolas, e você tem uma lista do que você quer. Então, a minha esposa me pede às vezes para ir ao supermercado e ela coloca na lista lá, olha, eu quero fermento, traga pão, traga fruta, traga açúcar, traga manteiga. Aí eu pego a lista da minha esposa e vou passando nas gôndolas e tirando apenas os produtos que correspondem àquela lista. Aí eu vou ao caixa, pago e vou embora. Este meu comportamento funciona para ir ao supermercado com uma lista de compras dada pela minha esposa, mas não funciona para crer na Bíblia. O problema é que há muitas pessoas que estão crendo na Bíblia como fazem compras no supermercado. Você não entendeu? Eu vou explicar para você. Eles têm uma agenda, como se fosse a lista que a minha esposa me deu. Eles têm uma agenda das coisas que eles acreditam, das coisas que eles defendem, das pautas especialmente políticas e sociais que eles abraçam. Aí, com base nessa agenda, ele vai à Bíblia e fica pensando apenas os pontos que lhe interessam. Então, por exemplo, se ele é uma pessoa que ele tem uma vida libertina e quer ficar bem com isso, ele só pega aquelas partes onde Jesus diz: não julgueis para não serdes julgados, porque com a medida que vocês julgarem, os outros julgarão a vocês também. Então eles pegam apenas essa parte e começam a falar assim: não, Jesus disse para não julgar ninguém, então você não pode me julgar pelo meu comportamento. Quando eles fazem coisa errada e a igreja fala: esse comportamento é execrável, ele é censurável, você está passivo de disciplina na igreja, ele pega e fala assim: não, Jesus falou que não devemos julgar ninguém, seus fariseus. Ele só pegou umas peças do supermercado. Ele não viu outras peças, por exemplo, do Gênesis, quando os moradores de Sodoma, que eram pervertidos, falaram a mesma coisa para Ló. Ora, Ló, você está querendo ser juiz sobre nós? E eles estavam errados. Ló estava, na verdade, repreendendo o ato errado que eles estavam fazendo. Outro exemplo, quando aquele hebreu que estava fazendo também coisa errada, virou para Moisés e falou o seguinte: ah, Moisés, quem colocou você como juiz sobre nós? Agora você vai nos matar também, como matou o outro egípcio ali? Essas pessoas estão agindo como esse hebreu e como os moradores de Sodoma. Por quê? Porque essa passagem ou outras que a Bíblia condena práticas erradas como a que eles costumam praticar, eles simplesmente não pegam essas passagens da prateleira, pegam apenas aquilo que lhes interessa. E esta é uma forma errônea e perigosa de ler a Bíblia. É uma hermenêutica de especialista. Eu só pego da Bíblia aquilo que não me incomoda, aquilo que é bonitinho, aquilo que é legal. Mas, como o próprio René Latourelle falou, existe uma radicalidade do Evangelho. Jesus não abriu margem, ele não abriu hipótese para ser um entre outros. Ele falou: eu sou o caminho, a verdade, a vida. Então, por exemplo, uma pessoa que gosta de cultura oriental, que é apaixonada por hinduísmo. Eu lembro que eu fui uma vez a uma casa de uma amiga que era professora de yoga e ela tinha na parede ali vários quadros de Ananda Maimá, Krishna, Arjuna, Sarivanda e outros nomes lá.
e estava Jesus lá entre os quadros. Aí ela falou, não, Jesus é um grande mestre iluminado, como vários outros. Ele não falou que ele era apenas um mestre iluminado como vários outros. Jesus falou que ele era o Filho de Deus. Aí chega também o muçulmano e fala, não, nós cremos em Jesus como vocês cristãos, porque no Alcorão fala que Jesus era um grande profeta. Nós acreditamos em Jesus como um grande profeta. Só que Jesus não disse na Bíblia que ele era um grande profeta. Ele era o Filho de Deus. Então, há uma radicalidade nos evangelhos. Jesus falou que quem não abandonar tudo por amor a ele, não entrará no reino. Eu não posso ignorar essas passagens, você entende?